Então vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte, pessoal. Glória a Deus. Pastor Júlio aqui, falando da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui em Codó, no Maranhão. E vamos junto para mais uma mensagem. Hoje eu quero falar com você sobre sonhos. Você que está em casa, você que está aqui, eu quero tratar com você sobre sonhos. Às vezes me deixa até triste saber que pessoas às vezes morrem sem realizar seus sonhos, porque não souberam como chegar lá. Ficaram perdidos no tempo, sem saber qual direção tomar, ou até mesmo ficaram patinando na vida. Ou como diz o ditado, nadaram e acabaram morrendo na praia. Mas essa mensagem é justamente para quem tem um sonho e não está sabendo como realizar ele. Hoje Deus vai direcionar você, e em nome de Jesus você não vai morrer com esse sonho não. Você vai realizá-lo, vai viver esse sonho em vida, para a glória de Deus. Se você está em casa, abra sua Bíblia em Gênesis 37. O pessoal aqui da igreja abriu Gênesis 37. O tema dessa mensagem de hoje é fases de um sonho. Esse é o tema da mensagem de hoje, fases de um sonho. Às vezes a gente pensa que é só sonhar. Sonhei, pronto, posso realizar. Não, o sonho tem suas fases. E se você não entender isso, você nunca vai conseguir realizar um sonho. E olha só, nós vamos tratar um pouquinho da vida de José. A primeira fase na vida de José é essa. Leia comigo aí Gênesis 37, verso 5 diz assim: sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio aonde, queridos? No seu coração. Essa é a primeira fase. Qual fase? Onde Deus depositou um sonho no coração de José. Quem interpretou o sonho foi os seus irmãos. Você não vê José falando: olha, o sonho é esse e a interpretação é essa. Não, ele não tinha essa capacidade. A capacidade que ele tinha recebido de Deus foi para receber o sonho. Todo sonho vem de Deus. O diabo não planta sonho no coração de ninguém. O diabo, pelo contrário, ele quer você frustrado, triste, aborrecido, porque as coisas não dão certo. Quem planta sonho é Deus. Essa vontade que às vezes a gente tem de querer algo maior, isso é Deus, não é o diabo. Aqui você percebe o próprio Deus entregando um sonho a José, e os seus irmãos trazem a interpretação. Quer dizer que a gente vai se dobrar diante de você? O pai, a mesma coisa, repreende José. Quer dizer que eu e tua mãe vai ter que se dobrar diante de você? Que história é essa? Mas o pai guardou aquilo no coração. Todo mundo vai passar por essa fase onde Deus planta algo dentro de você. Talvez é essa a fase que você está vivendo hoje. Tem gente que parou de sonhar há muito tempo, mas há pessoas
que Deus já está começando a plantar um sonho, um desejo, uma vontade. Pastor, um dia eu espero que eu tenha uma loja assim, assim, assado. Pastor, um dia eu espero ter algo desse tipo, desse porte. Algo Deus plantou dentro de você. Primeira fase. Só que o sonho não se realiza na primeira fase. Não, pastor, não. Nem o sonho se realiza na primeira fase. Não é porque Deus lhe deu um sonho que vai acontecer. Tanto que tem muita gente levando os seus sonhos para o túmulo. Você passa em frente a um cemitério. Eu nunca me esqueci. Um pregador falou algo, e toda vez que eu passo na frente de um cemitério eu só penso nisso. Ele falou assim, que o lugar mais triste do mundo é o cemitério, porque ali morreram pessoas e enterraram-se sonhos junto com elas. A maioria das pessoas que morrem não realizaram seus sonhos. Uma pequena porcentagem consegue alcançar. E eu falei, meu Deus, que tristeza. Tanto sonho para morrer com ele, tanta vontade para não realizar. É como se tivesse uma vitrine. Você chega num shopping, olha para as coisas que você deseja e fica só ali. Poxa, eu queria ter isso aqui, mas é muito caro, está além do meu poder e tal. Eu penso que quando Deus planta um sonho, Ele não quer que você fique assim, olhando para uma vitrine como quem não pode alcançar. Se Ele plantou um sonho, Ele tem a intenção de fazer você alcançar esse sonho. Porém, na primeira fase, como eu disse, não se realiza sonho. Aí vem a segunda fase. Bom, diante de tudo isso, por conta de José abrir o coração e ficar falando do seu sonho, ele acabou recebendo interpretações erradas dos seus irmãos. O seu pai disse, para com isso, que conversa feia é essa? Para com essas conversas. E a Bíblia Sagrada diz que os seus irmãos tinham raiva dele, tentaram até matar ele. Mas um dos irmãos se levanta e fala, não, matar não, pelo amor de Deus, lança na cova, deixa aí, daqui a pouco a gente dá um jeito de vender ele para alguém. E de fato isso aconteceu, venderam José. José então chega lá no Egito, ele é comprado por um homem chamado Potifar. E olha só o que acontece, aí vem a segunda fase do sonho. Capítulo agora 39, verso 1 diz, 39, Gênesis 39, verso 1 diz, e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão o quê? Ele foi varão o quê, pessoal? Próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Para um pouquinho por aí, vamos entender aqui. Hoje, quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, meu Deus, isso aqui é muito forte. Porque pensa comigo, quando se fala de próspero ou prosperidade, o que você pensa? Dinheiro, lógico e evidente. Então, fulano é próspero, o que você pensa? O cara tem dinheiro. Mas aí pasme você, Deus está falando aqui que José chega no Egito como escravo, mas a Bíblia Sagrada diz que ele é varão próspero. Como é que é um negócio desse? Você parou para pensar comigo? Ele chegou como escravo, ele não chegou com dinheiro, o bolso cheio de dinheiro. Como é que ele era próspero? Aí que está. Aí eu fiz questão de procurar no dicionário, num dicionário chamado Oxford. Olha só as várias definições que tem a palavra próspero. E pasmem você, de tantas definições, apenas 2 tem a ver com dinheiro. Todas as outras definições da palavra próspero não tem nada a ver com dinheiro. Vou repetir, eu fiz questão de anotar aqui. No dicionário Oxford fala da seguinte forma: a palavra próspero significa alguém que se desenvolve. Alguém que se desenvolve. Nesse dicionário lá, a palavra próspero significa alguém que progride. Tem a ver com dinheiro? Alguém que avança, alguém que evolui.
alguém que tem êxito, até agora não falou nada de dinheiro. Então você vê que ser próspero não tem a ver com dinheiro, tem a ver com você avançar, tem a ver com você evoluir, tem a ver com você crescer. Então era isso que Deus está falando de José. Quando dizia que José era próspero, não é porque ele estava cheio de dinheiro no bolso, porque ele era escravo. Ele era próspero no sentido de alguém que evolui, alguém que progride, alguém que cresce, alguém que avança, alguém que não está parado esperando a coisa cair do céu. Você consegue entender a diferença? Aí sim vem as outras definições falando de dinheiro. Aliás, vou ler mais umas, depois eu vou falar das outras definições que falam sobre dinheiro. Fala que a palavra próspero significa bem-sucedido, ditoso, feliz, venturoso e por fim. As duas únicas referências que falam a dinheiro. Uma pessoa próspera fala que é uma pessoa abastada, afortunada. Só essas duas definições tem a ver com dinheiro. O restante das definições tem a ver com evolução, crescimento. Essa é a segunda fase de um sonho. Se você não avançar, se você não evoluir, se você não progredir, se você não se desenvolver, você não vai viver o sonho. Você está entendendo, sim ou não? Tem gente que está estagnado, da boca dele só sai, mas eu não sei, eu não consigo, eu não entendo, é difícil, é complicado de sair, não dá para mim. Se não dá, então vamos evoluir. Se não sabe, vamos aprender. Mas às vezes a pessoa prefere ficar parada na vida e está chateada com Deus porque o sonho não acontece. Está todo mundo evoluindo, todo mundo indo para cima, realizando sonhos, e você lá parado. Não há uma progressão. E por isso a gente leva sonhos para o túmulo. José era um cara que progredia, era um cara que avançava, era um cara que de fato ele queria cada vez mais, como eu li aqui, desenvolver. Ele era escravo, mas nada impede de desenvolver. Você pode ser empregado agora, mas nada impede você desenvolver. Pode ser que na empresa onde você está, você não está tão bem, mas nada impede você de desenvolver, de evoluir, nada. O cara era escravo, irmão, e o cara era próspero. O cara era próspero. Essa é a segunda fase do sonho. Você quer viver um sonho, você tem que prosperar. Em que sentido? Evoluir. Tem que ser varão próspero, evolução, desenvoltura. Você tem que desenrolar a coisa. Se não sabe, nós vamos aprender. Tem gente que se ganhar muito dinheiro não sabe nem o que vai fazer com esse dinheiro todo. Está perdidinho. Nem para fazer um curso de administração, alguma coisa. Eu achei fantástico. Esses dias eu assisti um vídeo. Olha como que é. Evolução, desenvoltura. O cara ir para cima. O cara vai e fala assim: olha, eu vou fazer dinheiro com 2 pedrinhas. Não é pedrinha de crack, não. Não vai entender errado, não. 2 pedrinhas. Ele pega 2 pedrinhas do chão assim, e ele fala: eu vou vender 2 pedrinhas. Ele sai na rua: rapaz, você não quer comprar essas 2 pedrinhas para me ajudar? É pedra do chão mesmo. Eu só quero R$2 para eu poder começar a fazer dinheiro. Ele sai pedindo, até que ele chega em alguns jovens, e o cara fala assim: é para recomeçar a vida? É para você ganhar dinheiro? É. Pois eu vou te dar R$2. Aí ele grava: ó, o cara está comprando 2 pedrinhas por causa de R$2. E aí o cara dá os R$2 para ele, dá as 2 pedrinhas. O cara nem fica com a pedrinha, joga fora. O que ele vai querer a pedrinha? Era só para ajudar o cara. Ele vai lá, compra 2 paçoca, cada uma a R$1. Vai para a rua, vende as 2 paçoca. Com o dinheiro das 2 paçoca que vendeu a R$2 cada, ele vem e compra 4. Vai para a rua, volta, compra 8. E vai indo. Irmão, quando dá meio-dia, esse cara está com R$128 no bolso. R$128 no bolso. O
cara pode não ter nada, que nem José, pode ser escravo, mas se o cara é próspero, desenvolve, progride, avança, ninguém segura o cara. O teu sonho não realiza porque você está estagnado na vida, fica reclamando, não, é porque eu queria fazer uma faculdade, mas tudo é muito caro. Tem curso de graça na internet, irmão, tem curso de graça na internet. Quem quer, dá um jeito, quem não quer, dá desculpa. A gente fica aí choramingando, dizendo que não tem oportunidade, mas como é que a oportunidade pode ser dada para alguém que não evolui, que não desenvolve, que não tem coragem de abraçar o desafio? Como? Deus plantou um sonho, crendo, acreditando que você iria evoluir, acreditando nesse sonho, focado nesse sonho. O sonho seria o que iria impulsionar você, e toda vez que alguém tentasse te parar, você olharia para o sonho e falaria para si mesmo: eu não vou parar, eu tenho um sonho, eu estou perseguindo esse sonho. Deus esperava que nós agíssemos assim. Primeira fase do sonho é quando Deus lhe dá esse sonho, quando Deus planta em você. Segunda fase, você precisa ser varão próspero, alguém que desenvolve, alguém que progride, alguém que avança, alguém que cresce. Terceira fase do sonho. Bom, José está aqui na casa de Potifar, você conhece um pouquinho a história, deixa eu só contextualizar para você, para a gente poder ir direto ao ponto. José está aqui na casa de Potifar, está crescendo, está evoluindo, tudo que ele está fazendo está prosperando, a coisa está fluindo. A mulher de Potifar coloca os olhos em José, e quer, porque quer se deitar com José. Ela é tão maligna, que ela deu um jeito de todos os empregados saírem da casa para ela ficar sozinha com José. José, menino novo, jovem, ela se atraca com José, e José, por causa do temor que ele tem a Deus, ele fala: jamais eu vou pecar contra Deus e contra o meu Senhor, não faço isso não, eu não sou assim. O respeito a Deus que José tinha faz com que ele saia correndo, mesmo quando ela se lança em cima dele. Ele sai correndo, acaba deixando a capa dele, e ela então o acusa de estupro, e José vai parar lá na cadeia. E aí vem a terceira fase do sonho. Em algum momento na vida você vai passar por essa fase, você tem que aprender a passar por essa fase. E a terceira fase do sonho, eu chamo isso de resiliência. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Resiliência significa a capacidade. Eu vou trocar em miúdos aqui para você entender. Quero ser o mais didático possível, para que todo mundo consiga entender. Resiliência é a capacidade de você tomar um golpe e conseguir se levantar de novo. Trocando em miúdos, não vamos pegar o termo acadêmico não, trocando para todo mundo entender, é a capacidade de tomar um golpe e levantar de novo. José tomou um golpe, o cara foi acusado de ser um estuprador, de ter abusado da mulher do seu patrão. Ele vai parar na cadeia inocente. Que golpe! Meu Deus do céu! Imagina como é que estava a cabeça de José, lembrando do sonho, lembrando que ele trabalhou duro, que ele evoluiu, que ele cresceu, lembrando de tudo isso, e de repente um golpe, daqueles que derrubam o cara na lona. E aí vem a resiliência, porque lá dentro da cadeia, quando ele chega lá, vamos lá, agora o verso de número 19, você está no capítulo 39 de Gênesis, o verso 19, diz assim, isso aqui é o relato da mulher de Potifar contra José, ó. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme essas mesmas palavras me fez o teu servo, a acusação estava bem aqui, a sua ira se acendeu, a ira de Potifar,
E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere o Senhor, porém estava com quem, pessoal? Com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Carcereiro mor significa o carcereiro-chefe. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor o quê? Irmão, o cara não para de evoluir nem quando o cara toma um golpe. Ele é lançado na prisão. Dentro da prisão o cara continua crescendo. O cara foi acusado inocentemente, e nem isso para o cara. O cara se levanta de novo e continua evoluindo, continua crescendo, continua avançando. Resiliência, capacidade de tomar um golpe e ficar de pé de novo. O cara se levanta e vai de novo. Se você não aprender a ser resiliente, você não pode viver um sonho. Se quando você toma um golpe na vida, você, que nem diz o outro, arria, desanima, se prostra, começa a ficar choramingando, desanimado, para baixo, você não pode viver um sonho. Se você quiser viver um sonho, você tem que ser resiliente, porque o diabo vai tentar te parar, o diabo vai tentar te golpear, ele vai fazer alguma coisa contra você, ele vai tentar, e você tem que ter a capacidade de se levantar de novo. Pastor, porque eu investi aqui e não deu certo, perdi dinheiro, não sei mais o que eu faço. Para de ficar chorando, não tem o que fazer mais. Se ficar reclamando, vai trazer o dinheiro de volta? Não vai, então bora para cima. Você tem duas opções: ou a gente fica chorando porque perdeu, ou a gente recobra nossas forças e pede direção de Deus. É assim que é. Às vezes tem coisa que não vai dar certo por causa da falta de direção, irmão. Não é o lugar, é a falta de direção. Pedro tinha pescado a noite inteira, mas não tinha direção, não pescou nada. Aliás, tinha tentado pescar a noite inteira, não pescou nada, não tinha direção. Mas aí vem Jesus, irmão. Entra no barco de Pedro, ensina Pedro, orienta Pedro, Pedro aprende, e aí Jesus fala: agora você vai de novo, no mesmo lugar que você foi derrotado, vai de novo, e com o meu ensinamento, a minha direção, vamos ver se você não pesca, vá. E você conhece a história. O cara lança a rede e ele não consegue nem puxar. Às vezes você não vence por causa da falta de direção. Não é porque é lugar nem nada do tipo. Não é porque a concorrência é muito forte. Não é isso. A Bíblia é muito clara: benditos sereis no campo ou na cidade. Não tem esse negócio. Se a bênção de Deus estiver com você, você pode estar escondido no fundo do quintal de alguém, e as pessoas vão te achar, as pessoas vão te procurar. Se a bênção de Deus estiver com você, se a direção de Deus estiver com você. O cara está dentro da prisão e está crescendo. Dentro da prisão, daqui a pouco ele está chefiando todos os presos, todo mundo respeitando José, todo mundo respeitando. O carcereiro mora, o carcereiro chefe, não precisa nem esquentar a cabeça, está na mão de José, está tranquilo. Você tem que ter esse entendimento. Cara, se estiver na tua mão, a coisa tem que fluir, tem que acontecer. A coisa não vai dar dor de cabeça se estiver na tua mão, a coisa vai fluir na tua mão. Com todo mundo dá chabu, dá pepino, mas na tua mão a coisa acontece. Por quê? Porque você é varão próspero. Você não está estagnado na vida não, irmão. Você colocou no coração: eu vou progredir, eu vou evoluir. Não importa onde eu estiver, quer seja eu auxiliando Potifar, quer seja eu no meio de uma cadeia, eu tenho que ser próspero.
mesmo que o diabo me golpeie, ainda assim eu sou resiliente, levanto de novo, mas ele não vai tirar esse sonho de mim. Você está entendendo, sim ou não? Vou recapitular com você. Primeira fase do sonho é quando Deus planta o sonho em você. Segunda fase do sonho é quando você entende que você tem que ser próspero. E prosperidade não tem a ver com dinheiro. Não na questão de José. Talvez não na sua questão. Talvez você fale, pastor, realmente, eu estou que nem José, não tem dinheiro não. Não tem nem como investir. Não tem dinheiro. Como é que vai? Mas você tem que ser próspero. Você pode não ter dinheiro, mas você tem que ser próspero. Alguém que evolui, alguém que cresce. Terceira fase do sonho, você tem que aprender a ser resiliente. Tem gente que está chorando até hoje. Até hoje está chorando por causa do Collor. Naquela época do Collor. Alguém lembra do Collor aí? Tem gente que está chorando até hoje, irmão. Para com isso, irmão. Levanta a cabeça e vai-te embora. Seja resiliente. Ficar chorando. Quem quer viver o sonho não dá tempo para ficar chorando, não. A gente tem um foco. Quarta fase do sonho. Bom, lá dentro da cadeia, de repente chega 2 cidadãos. Um era o copeiro, o outro era o padeiro de Faraó. Alguém que estava acima de Potifar. E lá dentro da cadeia, esses rapazes tiveram um sonho. Eles tiveram um sonho lá dentro da cadeia. E contaram esse sonho para José. E aí vem a quarta fase do sonho. José agora ganha a capacidade de interpretar sonhos. Entender sonhos. Ele começa a entender. Tem gente que tem um sonho, mas até agora não entendeu como é que vai ser. Por que Deus deu esse sonho? O que Deus quer contigo? Até hoje você não entendeu nada. Você não chegou nessa fase ainda onde Deus lhe faz entender o porquê que Ele abriu a porta para você, por que você cresceu, por que você ganha o que você ganha, por que Ele abriu a porta para você, Ele fez entender coisas, você fez aquele curso, por que você fez aquele curso. Tem gente que nunca entendeu. Nunca entendeu por que fez tudo isso. Porque Deus permitiu você passar por certas coisas na vida. Você foi humilhado para aprender coisas e você fala, cara, para mim aprender o que aprendi, pastor, eu tive que ser humilhado, pastor. Não foi fácil não. Eu tive que ser pisado, eu só ficava ali porque eu queria aprender. Eu precisava de uma profissão. E ali Deus estava com você. Lembra o que a gente acabou de ler? Ele foi parar na cadeia e o Senhor estava com ele. Ele foi parar na cadeia e Deus estava com ele, irmão. Às vezes a gente toma um golpe e não significa que Deus não está com a gente, irmão. Às vezes a gente entendeu uma coisa errada. Às vezes a gente tem coisa que a gente investe e não dá certo. Não é que Deus não está com a gente às vezes. Até nessas coisas nós podemos aprender e evoluir. Mas o que a gente quer é tudo de mão beijada. A gente não quer aprender nada. A gente tem que aprender uma coisa chamada autonomia. Você aprender a entender as coisas, aprender a evoluir, até com as suas quedas. Um dia eu falei para minha filha, eu estava ensinando ela a andar de bicicleta, e ela caiu, ficou chorando. Eu falei, levanta, enxuga as lágrimas. E eu falei para ela, sabe por que a gente cai? Para a gente aprender a levantar. Então levanta, e vamos de novo. Você vai conseguir. Você está entendendo como que é o negócio? Agora José tem a capacidade de interpretar, entender o sonho das pessoas, e não só das pessoas, o dele. O dele. Ele começa a entender por que está acontecendo tudo aquilo. Ele começa a entender tudo. Aí entra a quarta fase, verso de número, agora capítulo 40, verso 9. Gênesis 40, verso 9 diz: então contou o copeiro Mor o seu sonho a José, e disse: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos,
e ela estava como que brotando, a sua flor saía e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na tua mão, na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Olha aqui a capacidade de interpretações. O cara contou o sonho para ele, ele entendeu. Talvez uma capacidade surgiu ali, ele nem tinha percebido. De repente ele se dá conta que ele evoluiu ao ponto de agora entender os sonhos, inclusive o dele. E ele viu ali uma oportunidade. Quando você sair daqui, porque você vai sair daqui a 3 dias, fala com o Faraó, fala de mim. Eu tenho um sonho, e o meu sonho não é aqui dentro. E você agora vai entrar em contato com aquele que é o maior de todos, aquele que governa todo mundo. Fala com ele a meu respeito. Fala com ele. 4ª fase do sonho. Você tem que aprender a entender por que Deus lhe deu essa capacidade. Por que você aprende as coisas fáceis? Por que você gosta de fazer certas coisas? Você tem que entender. Se você não entender por que Deus lhe deu um sonho, é impossível, sem entender, alcançar um sonho. Você tem que entender. Deus lhe deu uma capacidade, você tem que entender por que Ele deu essa capacidade para você. Qual é o motivo? Qual é o direcionamento da parte de Deus? Você consegue entender sim ou não? Se você evoluir a esse ponto, você vai chegar nessa fase onde você vai começar a entender. Agora eu entendi porque Deus colocou isso no meu coração, de fazer isso, de abrir uma empresa, de fazer dessa forma. Agora eu estou entendendo. O pastor já me falou uma coisa que eu coloquei no meu coração. Ele falou assim: que a gente possa servir a Deus com o nosso dinheiro também. Tem gente que a ideia não é essa. A ideia é poder ostentar, poder ter o que os outros não têm, apenas para sustentar o seu bel prazer. E quando você fala em prosperidade na Bíblia Sagrada, você começa a perceber que todas as vezes que Deus prosperou pessoas, Ele prosperou com a intenção de outras também serem abençoadas. Nunca ficou só para aquela pessoa. Sempre tinha gente sendo alcançada por causa da prosperidade que Deus derramava sobre a vida de uma determinada pessoa. Sempre tem alguém sendo beneficiado junto. E quando você prosperar, a sua família vai prosperar junto, vai crescer junto. A sua família vai ser beneficiada. Talvez o sonho do filho: pastor, meu sonho é comprar uma casa para minha mãe. Pastor, mas do jeito que eu estou, não tenho nem eu tenho casa. Como é que eu vou comprar para minha mãe? Não tem condição. Eu queria dar uma vida melhor para minha esposa. Eu queria dar uma vida melhor para minha esposa, mas eu estou na pindaíba. Está ruim para mim. Como é que eu ofereço melhor para ela? Para os meus filhos, se está ruim para mim. Então quando você chega nessa fase, você começa a entender o porquê que Deus colocou aquilo em você. Por que você passou por tudo que você passou. Você para de reclamar, você começa a entender. José entende. É por isso que Deus queria eu aqui nessa prisão, para que eu pudesse falar com essas pessoas bem aqui, e esse aqui vai falar de mim lá para Faraó, e eu chego lá naquele sonho que Deus me mostrou. Ele começa a entender. A Bíblia Sagrada diz assim: todas as coisas cooperam juntamente para aqueles que amam a Deus. Agora presta atenção: coopera juntamente. Se você analisar o seu quadro de maneira separada, você não vai entender nada. Mas quando você olha o contexto num geral,
Você olha para trás e vê tudo que você passou. Você fala, não, eu tinha que ter passado isso mesmo, porque senão eu não ia estar aqui. Eu tinha que ter enfrentado isso, tinha que ter perdido tudo, eu tinha que ter tomado na cabeça, senão talvez eu não estaria aqui. Quando você olha no contexto geral, você compreende que tudo coopera juntamente, não separadamente, juntamente, para aqueles que amam a Deus. No final das contas, você reconhece, eu tinha que ter passado o que eu passei mesmo. Senão não teria me dobrado, senão não teria voltado para Cristo. Eu tinha que passar isso mesmo. Tem jeito não. Estou reclamando de ter passado o que eu passei, mas no final das contas você reconhece. Se eu não tivesse passado, não estaria aqui. Você não vê José reclamando, murmurando, porque ele está dentro da prisão. Ele tomou um golpe e o cara é resiliente, se levanta, dentro da prisão o cara cresce, e aí ele vê a oportunidade de poder crescer, e de repente se vê com uma capacidade que ele não tinha. Lembra lá no começo? Primeiro ele só tinha sonhos, agora ele tem sonhos e tem a capacidade de o quê? De interpretar. No começo ele só tinha sonhos, agora ele entende sonhos. Você consegue perceber isso? No começo ele só tinha sonhos, agora ele entende sonhos, ele interpreta sonhos. Mas aí eu ainda digo, nessa fase ainda não se realiza sonho. Só você entender o que Deus tem para você não é o suficiente para você ainda viver sonhos, não. Não, pastor, não. Você vai precisar de uma outra capacidade. Agora no capítulo 41, o verso que nós vamos ler vai ser o verso 33. O que acontece aqui? Antes da gente ler, deixa eu parafrasear com você aqui, dá para você um contexto. O que acontece? Passa-se 2 anos, o abençoado copeiro esqueceu de José. Poxa vida, que tristeza. José pensou, é a minha chance, ele vai voltar daqui a 3 dias para o seu posto, vai lembrar de mim, eu vou sair daqui. O cara esquece José, cara. Esquece. José fica apodrecendo lá na cadeia, mais 2 anos. Tem horas na nossa vida que a gente ganha uma capacidade de Deus e a gente não entende porque a coisa ainda não está fluindo. Perceba, o cara tinha recebido uma capacidade, agora ele interpreta sonho, ele entende sonho, mas ainda assim não foi para frente. E de repente a gente acha que aquela capacidade que Deus nos deu não serviu para nada, porque a gente está na mesma. Não era assim que José estava? Estava na mesma. Quando ele pensou que ia sair de lá, não saiu, ficou na mesma. Só que aí depois de 2 anos, Faraó tem um sonho. Todos aqueles que estavam ao lado de Faraó tentaram decifrar, ninguém conseguiu chegar a consenso nenhum. O copeiro então se lembra, tem um cara lá na cadeia, caramba, esqueci dele, mas tem um cara lá na cadeia, ele decifrou o meu sonho e o sonho do padeiro. Ele falou que o padeiro iria morrer depois de 3 dias enforcado, e do jeito que ele falou aconteceu. E ele também falou que depois de 3 dias eu iria ser restituído ao meu cargo, e eu aqui estou. Ele pode interpretar o teu sonho, Faraó. Imediatamente mandam chamar José. Faraó conta o sonho para José. José ouve. Aí você lembra também desse episódio, as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas e magras, espigas gordas e magras. José vem, interpreta, porque agora ele entende sonhos. Deus deu essa capacidade para ele. Só que mais do que isso, ele não só interpreta agora, Deus tinha dado mais uma capacidade para ele. Qual, pastor? Leia comigo e você vai entender. Verso de número 33, ó. Portanto Faraó, aliás 32, só para a gente entender, o Faraó está contando o sonho. Verso 32, e o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Olha o que José vai falar agora, ó. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó,
e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito, nos 7 anos do quê? De fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Eu não sei se você já pegou a visão aí. José, vamos lá, vamos recapitular, porque agora está ficando interessante. José primeiro, ele ganha sonhos, ele recebe sonhos de Deus. Deus planta sonhos dentro dele. Criou-se uma vontade de viver algo maior. Pronto, primeira fase. Segunda fase, Faraó se tornou o José se tornou uma pessoa próspera. E aí nós vimos que prosperidade ali para ele, naquela ocasião, não tinha nada a ver com dinheiro, porque o cara era escravo. Ponto. Então, ser um homem próspero significa ser um homem que evolui, que cresce, que desenvolve. Perfeito. Aí vem a terceira fase do sonho. Ele tomou um golpe que deixou ele na lona, mas o cara se levanta. Resiliência, capacidade de ser golpeado e se levantar de novo. Ele consegue isso. Aí mais para frente um pouquinho, ele ganha uma capacidade de Deus, e agora ele interpreta, ele entende sonhos. Entende o sonho do copeiro, do padeiro, inclusive o seu. Por isso ele não desistiu. Por isso ele ainda está na esperança. Por isso ele fala para o copeiro: lembra de mim. Eu tenho esperança de sair daqui e ainda viver meu sonho. Eu estou lutando, cara. Não estou parado aqui não estou choramingando não. Lembra-te de mim, eu estou lutando aqui ainda. Ele tinha essa capacidade de Deus. Só que agora ele está no nível top, mais alto para se viver um sonho, prestes a alcançá-lo. Qual é essa fase, pastor? A fase de você ter a capacidade de administrar o sonho. Você viu o que José falou? Ele deu a interpretação e já foi falando o que tinha que ser feito para alcançar isso. Se proveja de um cara sábio, inteligente, coloca ele acima de tudo. Levanta governadores nas cidades. Pega a quinta parte de tudo que o povo produzir, guarda nos celeiros, e a gente vai guardar para quê? Para quando vier. Ele já tinha solução para tudo. Ele sabia cada passo que ele tinha que dar agora. Tem gente que não sabe que passo tem que dar, porque você não chegou nessa fase ainda. E não dá para queimar a etapa, querido. Não dá para queimar a etapa. Tem gente que está na etapa onde a pessoa fala: mas pastor, o que eu tenho que fazer agora? Eu não sei para onde eu ir. Pois é, eu vou para cá. E se Deus não dirigiu, você vai quebrar a cara. José agora sabia cada passo que ele tinha que dar. Depois que você pegar a quinta parte de tudo que produzir aqui na terra, guarda, para quando vier os 7 anos de fome, ninguém vai passar fome aqui. Ninguém. O cara sabia cada passo que tinha que dar. Agora ele sabia administrar o sonho. Ele sabia o que fazer para chegar lá nesse sonho. Você consegue entender isso? Por isso Deus falou: agora você está pronto, agora você vai ver o sonho. Verso 38. E disse Faraó, olha o sonho acontecendo aqui. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: presta atenção nesse detalhe, isso aqui é para você pirar. Pois que Deus te fez saber tudo isso, te fez entender tudo isso, ninguém há então tão inteligente e sábio como tu. Olha o que Faraó diz: já que Deus te fez entender tudo isso, é você que eu vou colocar. Irmão, se Deus não te fizer entender tudo isso que eu estou te explicando, não tem como você realizar um sonho. Você tem que entender isso aqui tudo primeiro. Você está entendendo? Você tem que entender isso aqui primeiro.
Até Faraó reconheceu isso. Deus te fez saber, entender tudo isso. Então é você que eu tenho que colocar aqui. Quando você souber isso, Deus faz você realizar teu sonho. Deus te ajuda a realizar teu sonho. Deus te indica cada passo que você tem que fazer. Tudo você tem que fazer. Se tiver que fazer um curso, você vai fazer. Se tiver que se preparar mais algum tempo, você vai se preparar. Se tiver que fazer, sei lá, uma publicação, você vai fazer. De alguma forma Deus vai dando a você passo a passo. Faz isso, faz dessa forma, faz desse jeito que vai dar certo. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. E aí, verso 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, todo o meu reino. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. O sonho aconteceu ou não aconteceu, pessoal? Deus guiou José. E nós aqui achando que é só Deus plantar um sonho no nosso coração e a coisa vai do nada, num passe de mágica. Você dorme pobre, acorda rico. Tudo fluindo, tudo acontecendo. Você fala: meu Deus, agora vai. Existem fases para se viver um sonho. E se você não estiver preparado para viver cada fase, então esquece, você vai levar teu sonho para o túmulo. Hoje Deus está nos dando esta palavra, tanto para nós que estamos aqui na igreja, quanto para qualquer pessoa que está nos assistindo, porque Deus não quer que você leve o teu sonho para o túmulo. Deus quer cumprir o sonho que Ele plantou em você, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se coloque de pé, eu quero orar com você, em nome de Cristo Jesus. A você de casa, coloque essa palavra no seu coração em nome de Cristo. Que Deus te abençoe de maneira poderosa. Nós aqui da Igreja da Graça vamos se despedir do pessoal de casa aplaudindo o Senhor bem forte.